Opa! Eu sou o Edgar e bem-vindos e bem-vindas a mais uma série do canal Ad Infinitum. O tema da vez é como demonstrar enunciados matemáticos. Neste vídeo eu vou apresentar por que a noção de prova é importante à matemática e também vou apresentar qual é a estratégia que seguiremos ao longo de toda esta série. Bora lá? O tema desta nova série do canal Ad Infinitum são as provas, também entendidas como sinônimo de demonstração. Ora, os termos prova e demonstração, eles aparecem em uma série de contextos, quer seja em discursos específicos, como o discurso jurídico, quer seja no discurso cotidiano da vida escolar, quando dizemos que alguém foi bem ou foi mal numa prova, como uma prova de biologia. Nesta série, os termos prova e demonstração serão entendidos exclusivamente no contexto de demonstrar ou de provar enunciados da matemática. Ora, feito este esclarecimento, o que nós pretendemos com esta série? Nós pretendemos, por exemplo, elucidar o significado de prova ou, sinonimamente, demonstração. Nós pretendemos também, ao longo desta série, dizer para que serve uma prova em matemática. Por que é tão importante realizar demonstrações em matemática, enquanto que em outras áreas do conhecimento humano, as demonstrações e as provas não desempenham um papel central. Além disso, quais são as estratégias, quais são os métodos lícitos para construirmos provas e, por fim, como é que se demonstra, como é que nós provamos algum enunciado matemático. Nós vamos começar a abordar estes assuntos neste vídeo e vamos, claro, apresentá-los ao longo de toda a série. Vamos começar considerando por que demonstrações são tão importantes dentro do discurso matemático. E para isto, vamos considerar um velho conhecido nosso, um triângulo retângulo, em que os lados adjacentes ao ângulo de 90 medem, por exemplo, 30 e 40, e queremos descobrir qual é a medida do lado oposto ao ângulo de 90 graus. Esse problema não é original, esse problema não é novo, este problema aparece ao longo da história humana, pelo menos desde os egípcios. E há duas maneiras de nós respondermos a esta questão com relação ao comprimento do lado. Ou fazendo como os matemáticos egípcios faziam por volta de 5.000 anos atrás, ou então olhando para uma abordagem um pouco mais moderna, a matemática grega, de aproximadamente 2.300 anos atrás. Ora, qual é a resposta que cada uma destas escolas oferece a esta pergunta? Ambas respondem corretamente do mesmo modo. O comprimento deste lado é 50. A diferença entre a abordagem egípcia e a grega é na metodologia. Os egípcios conheciam esse resultado como fruto de um processo empírico. Eram marcados diversos triângulos, eram desenhados diversos triângulos, eram medidos os lados e o ângulo, e se chegava a uma receita que nos dizia, ora, há um procedimento para calcular os lados de um triângulo retângulo, e na configuração que foi dada, este procedimento fornece o resultado 50. Este procedimento era fruto de um processo empírico. A matemática grega já oferece uma outra resposta a este problema, não em termos numéricos, mas sim em termos metodológicos. Este 50 é fruto de um processo dedutivo. Pode parecer que a diferença é pequena, mas este é o papel central da matemática hoje e é o que, em certo sentido, a diferencia de todas as demais áreas do conhecimento que nós temos. A matemática é uma ciência, a matemática é uma prática, a matemática é uma atividade humana eminentemente dedutiva. Ora, o que eu quero dizer com este dedutivo, gregos? A matemática grega ela é fundada em 3 pilares. O primeiro é a da definição. Ora, se nós queremos responder um problema como colocado ao lado, precisamos dizer
quais são os significados de todos os elementos envolvidos em nosso problema. O que nós queremos dizer com ponto, qual é a definição de reta, o que nós entendemos como ângulo e assim sucessivamente. Apresentadas as definições, são apresentados, dentro do contexto grego, os axiomas. Esses axiomas são entendidos como verdades muito simples, a partir da qual todo o raciocínio, todo o processo dedutivo irá ser baseado. Quem pela primeira vez apresentou axiomas para a geometria e derivou todos os resultados a partir dela é o Euclides, ou pelo menos apresentou de uma maneira sistemática. Os axiomas de Euclides, eles são bem simples, e eu vou explicá-los aqui de uma maneira esquemática, bem rápida, para a gente perceber o poder do método dedutivo, o poder da matemática grega. O primeiro axioma de Euclides é o seguinte: dados dois pontos, existe uma única reta que passa por esses dois pontos. Aparentemente, é difícil duvidarmos desta afirmação. O segundo axioma, o segundo princípio fundante, digamos assim, da geometria grega, é que, dado um segmento de reta qualquer, ele pode ser estendido indefinidamente em ambas as direções, tanto à esquerda quanto à direita, no caso desse segmento originalmente na horizontal. O terceiro axioma de Euclides, ou o terceiro axioma enunciado por Euclides, nos diz que, dados dois pontos, como nós tínhamos aqui, existe uma única circunferência que tem centro em um destes pontos e passa pelo outro ponto dado. De fato, se nós tomarmos como centro da circunferência o ponto à esquerda, a única circunferência que teremos passando pelo ponto da direita é esta que foi representada. O quarto axioma estabelece que todos os ângulos retos são retos, e o quinto axioma de Euclides nos diz que, dado uma reta e um ponto fora dela, existe uma única reta que passa pelo ponto dado e é paralela à reta inicial. De fato, qualquer outra reta que você tente desenhar passando pelo ponto vai ou cortar a reta à esquerda ou à direita e, portanto, não será paralela à reta inicialmente dada. A partir destas 5 ideias simples, podemos desenvolver toda a geometria euclidiana. Axiomas de Euclides, geometria euclidiana. É claro que esses princípios, esses axiomas, podem ser colocados em disputa e foram colocados em disputa alguns séculos atrás. E para a noção de prova que eu pretendo apresentar aqui, vamos aceitar, vamos assumir esses princípios. Uma das belezas da matemática grega é que, a partir dos axiomas, simples como estes apresentados para a geometria por Euclides, utilizando o método dedutivo, ou seja, fazendo inferências a partir dos axiomas que preservem a verdade, nós somos capazes de demonstrar todos os resultados estudados em geometria plana no ensino médio até os dias de hoje. E muito mais coisa também. Nós somos capazes, por exemplo, de demonstrar potência de ponto, lei dos senos, lei dos cossenos, teorema de Pitágoras e, em particular, que a medida da hipotenusa de um triângulo de catetos 30 e 40 é 50. Especula-se que há uma série de razões pelas quais os gregos fizeram este salto do empírico para o dedutivo. Uma destas razões seria a primeira grande crise pela qual passou a matemática, com a descoberta dos incomensuráveis e que certamente trataremos em algum momento no canal Ad Infinitum, mas talvez nesse momento você se pergunte, ok, matemática grega deu um salto, né, do empírico egípcio para o dedutivo. Mas e hoje? Como que é feita a matemática hoje? Basicamente, do mesmo modo como a matemática grega. O que os gregos fundaram foi a matemática enquanto ciência e prática dedutiva, e nós mantemos o mesmo padrão basicamente até os dias de hoje. Nós temos 3 elementos,
Um dos elementos centrais da prática matemática é a dedução de novos resultados. São os axiomas, mas há uma mudança, uma pequena mudança com relação às definições. Euclides, por exemplo, precisava definir o que é ponto. Ponto, para ele, é aquele que não tinha parte, e a coisa não ficava muito claro. Você tinha que falar de um objeto matemático, como ponto, fazendo referências a termos fora do contexto matemático. Nos dias de hoje, o que é feito é o seguinte: em vez de apresentar definições de início, é apresentado apenas uma linguagem. Esta linguagem é composta de símbolos e o significado desses símbolos é dado pelos axiomas. Vamos considerar um exemplo. Considere, por exemplo, uma linguagem de uma teoria que já abordamos neste canal, a teoria de conjuntos, que eu convido você a revisitar. Essa linguagem é muito simples, composta apenas por um símbolo. O que esse símbolo significa? Nada. De antemão, nada. Não é apresentada uma definição para esse símbolo. O que é sim apresentado são axiomas. E tudo o que esse símbolo significa, dentro do contexto da teoria que vai ser desenvolvida, é dada única e exclusivamente pelos axiomas. Se os axiomas são os axiomas da teoria de conjuntos FC, o significado desse símbolo é dado por esses axiomas. Se você tira a escolha e fica simplesmente com a teoria ZF, então o significado desse símbolo é dado pelos axiomas de ZF. A partir dos axiomas, entra o caráter dedutivo, o caráter de preservação da verdade. E quem nos diz quais são as inferências permitidas, quais são os métodos de raciocínio permitidos para uma manipulação dos axiomas na obtenção de novos enunciados, é a lógica de primeira ordem, por exemplo. Deste combo, símbolo de pertencimento com os axiomas mais a lógica de primeira ordem, nós temos a teoria de conjuntos em primeira ordem. É claro que se você mudar os axiomas ou mudar a lógica subjacente, você estará mudando a teoria subjacente. O que significa mudar os axiomas? Significa mudar quais são as asserções básicas que assumiremos como válidas, como verdadeiras. O que significa mudar a lógica de primeira ordem para segunda ordem? Por exemplo, significa alterar quais são as inferências permitidas e quais são as expressões que podem ser escritas nessa linguagem. É claro que isto não se limita à teoria de conjuntos. Nós podemos, por exemplo, olhar para a aritmética. Se nós trocarmos de linguagem, colocando ali um símbolo S de função unária, o zero, os axiomas de Peano e as regras de dedução, a lógica subjacente sendo a lógica de primeira ordem, o que nós temos é a aritmética de Peano em primeira ordem. Se a lógica de primeira ordem for trocada pela de segunda ordem, ou seja, os métodos de dedução válidos são aqueles asseverados pela lógica de segunda ordem, então nós teríamos a aritmética em segunda ordem. O mesmo valendo para outras áreas da matemática, outras áreas do domínio do conhecimento humano. Deixe-me tentar apresentar estas ideias de uma perspectiva um pouquinho mais concreta, como, por exemplo, esse seguinte enunciado: a raiz quadrada do número 2 é um número real que não é racional. Este é um enunciado matemático, no sentido de que os termos envolvidos, as ideias centrais presentes nesse enunciado, são ideias matemáticas, e não porque ele está escrito em uma linguagem matemática, ele está descrito em uma linguagem, está descrito em português, em língua portuguesa. É claro que se nós adotarmos a linguagem matemática, fica muito mais simples. Todo aquele enunciado se reduz a raiz de 2 pertence aos reais que não são racionais. Mas vamos ao tema do vídeo, que é a noção de prova. Como que a gente demonstra isso? Como que a gente demonstra esse fato que nos é apresentado pela primeira vez lá no ensino fundamental? Uma prova 100% formal deste resultado começaria com a linguagem na qual é formulada a teoria dos números reais, mais os 12 axiomas de números reais.
E a partir desta linguagem, desses axiomas, nós começaríamos a provar uma série de resultados intermediários. Esses resultados intermediários são chamados de lemas. Ao longo da demonstração, cada nova inferência que nós vamos fazendo é um lema que nos conduzirá ao resultado final que nós queremos. Então nós temos um lema 1, lema 2, lema 3, um encadeamento de resultados que saíram dos axiomas até chegar neste enunciado que nós pretendemos. Se este encadeamento de resultados for bem sucedido, conduzindo a raiz de 2 pertence a R menos Q, então nós temos uma demonstração da última afirmação e nós temos que o último resultado é um teorema. Observe que a noção de ser teorema ela é relativa. Se nós parássemos esse encadeamento de ideias no lema 1, o lema 1 por si só também é um teorema. Um comentário adicional que nós podemos fazer é o seguinte: ora, ao longo deste encadeamento, uma série de coisas precisam ser introduzidas. Certamente, na linguagem inicial da teoria dos números reais, não há o símbolo raiz quadrada. O que há é, sim, os símbolos de soma e produto. Ora, como que é introduzido o símbolo de raiz quadrada? A partir do produto, por exemplo. Pode ser que trabalhemos com uma linguagem em que sequer há um símbolo para o zero. E aí, como que o zero é introduzido? A partir de definição. Nós dizemos, por exemplo, que o zero é o elemento neutro da soma. O 1, ele é definido, numa linguagem que não tem 1, como o elemento neutro da multiplicação. E assim por diante. Uma série de definições podem ser apresentadas. Mas estas definições são diferentes das definições no contexto grego original. Elas não são definições no sentido que explicam alguma noção da matemática, da teoria que está sendo desenvolvida a partir de termos fora da matemática, fora desta teoria. Não, essas definições são simplesmente abreviações. O zero é uma abreviação de o elemento neutro para a soma. O 1 é uma abreviação de o elemento neutro para o produto. A raiz de 2 é uma abreviação para aquele que, quando multiplicado por ele próprio, dá 2. Todo este encadeamento de ideias que nos levam dos axiomas até o enunciado que nós queremos é o que nós chamamos de demonstração ou prova matemática. E dois aspectos importantes da demonstração e que serão bastante enfatizados nesta série, na verdade, são os temas centrais desta série, mais do que os próprios enunciados. As estratégias que podem ser utilizadas. Essas estratégias ou métodos de demonstração são diversas. Nós podemos fazer uma demonstração utilizando um método ou uma estratégia construtiva, uma redução ao absurdo, uma estratégia contrapositiva. Nós podemos realizar a prova ou a demonstração através de indução. Neste caso particular da indução, nós já temos aqui no canal uma série de diversos vídeos tratando sobre ela. Te convido a assistir, caso não tenha feito. E além destas, claro, diversas outras estratégias, diversos outros métodos que nós abordaremos ao longo dos próximos vídeos. A discussão sobre quais são as estratégias de provas lícitas, ela não é menor, não é um assunto periférico em filosofia da matemática e em fundamentos da matemática. Pelo contrário, há estratégias que um realista, um platonista aceita e um construtivista não. Há estratégias que um construtivista aceita e, eventualmente, um nominalista não. Deste modo, as estratégias de prova dependem de qual é a tradição filosófica com a qual se está trabalhando. Em nossa série, nós não faremos este tipo de discussão. Nesta série, nós vamos apresentar uma série de estratégias e uma série de demonstrações sem tomar muito cuidado, ou melhor dizendo, sem entrar em grandes discussões acerca de qual é a escola ou a tradição
em filosofia da matemática que endossa a tese ou endossa a estratégia que nós estamos utilizando. Num futuro próximo, pretendemos desenvolver algumas séries em filosofia da matemática em que estas questões serão abordadas. Um outro aspecto bastante importante da demonstração e que terá muita ênfase nesta série é o caráter lógico, o caráter do encadeamento lógico dos resultados que nós estamos demonstrando. Nós vamos chamar bastante a atenção para as aplicações de modus ponens, contrapositiva e as diversas estratégias e as diversas inferências válidas que o Alfredo já tratou nestas duas séries sobre lógica. Esta ênfase que será dada à lógica se deve a uma série de fatores. Um deles é a própria existência da série. Por exemplo, provar que a raiz de 2 é um número irracional, você encontra dezenas de vídeos no YouTube que demonstram isso. O que nós pretendemos, o que haverá certamente de inovador e de original em nossa série, é o cuidado que nós teremos ao mostrar como são feitas as inferências e por que elas são válidas de uma perspectiva lógica. Não é uma série sobre lógica, mas é uma série em que o aspecto lógico das demonstrações matemáticas serão bastante enfatizados. Nós diremos, por exemplo, onde está sendo utilizado o modus ponens, onde nós estamos fazendo uma universalização, quando que nós fazemos uma demonstração de existencial e assim sucessivamente. Uma pergunta que talvez você se faça é, então nesta série nós vamos partir dos axiomas e chegar à demonstração formal de enunciados matemáticos? Não. Esse trabalho é muito tedioso, pode ser encontrado em bons livros dos assuntos, né, que você tem interesse, por exemplo, estudar a teoria de grupos, você encontra livros que partem dos 3 axiomas iniciais de grupo e pelas próximas 350 páginas derivam resultados que dependem apenas daqueles 3 axiomas. Livros de teoria de conjuntos, muitos deles colocam na primeira página os axiomas da teoria de conjuntos FC e pelas próximas 700 páginas derivam resultados a partir destes axiomas. Não é isto que nós faremos. Nesta série nós entenderemos, né, assim como colocado no livro do Bishop, a referência completa está na descrição do vídeo, que uma prova é qualquer argumento completamente convincente, complementando com o seguinte: convincente para uma pessoa que esteja razoavelmente familiarizada com o contexto em que nós estamos realizando a prova. Ou seja, quando nós fizermos uma demonstração de que raiz de 2 é um número irracional, nós entenderemos que, ou nós assumiremos que a prova está sendo encaminhada para uma pessoa razoavelmente familiarizada com a discussão sobre os números reais, que, por exemplo, conhece a reta dos números reais, com relação à ordem, sabe que o 1 está à direita do 0, que entre o 0 e 1 há infinitos números, que o raiz de 2 está à direita do 1 e assim por diante. Fatos básicos e que sempre serão explicitados antes de começarmos a argumentação. Uma vez feita esse esclarecimento, a prova deve ser um argumento completamente convincente. E caso ela não seja completamente convincente, ela tem que ser precisa o suficiente para você formular questões com relação a... E aí, nos comentários, a gente poderá elucidar e esclarecer melhor qual foi a inferência válida de uma linha para a outra. Tá? Quais são os tipos de enunciado que nós iremos demonstrar ao longo desta série? Bem, apenas enunciados da matemática básica, de matemática elementar. Deste modo, esta série ela é voltada para estudantes dos primeiros anos de graduação em disciplinas de exatas e que queiram se familiarizar com a noção de prova, entender o que significa demonstrar um enunciado matemático básico. Ora, o que você quer dizer com enunciado matemático básico, Edgar? Bem, se você quer uma prova de independência
da hipótese do contínuo com relação aos axiomas da teoria de conjuntos, ZFC, isso não será visto aqui. Se você quer uma demonstração do teorema de Silo, por exemplo, não será encontrado aqui. O que nós vamos fazer, sim, é demonstrar fatos matemáticos básicos, entendendo esse básico como as operações básicas da aritmética e as construções básicas da geometria. Nós não vamos utilizar em nossos argumentos integrais, derivadas, logaritmos, exponenciais, nada disso. Nós vamos focar não nos resultados matemáticos, mas sim na metodologia de demonstração. Além disso, como eu já comentei rapidamente ao longo de todo o vídeo, mas eu gostaria de deixar explícito aqui, nas demonstrações, especial atenção será dada a dois aspectos. O primeiro deles é a estratégia ou o método de demonstração que nós iremos apresentar. A primeira vez que nós utilizarmos uma estratégia, ela será descrita de maneira bem detalhada, será apresentada de modo bem cuidadoso. E o segundo aspecto, bastante detalhado das nossas demonstrações, será um encadeamento lógico de todos os enunciados que são produzidos desde os pré-requisitos iniciais até o fato, até o enunciado que queremos demonstrar. Uma característica nova desta série com relação a todas as demais produzidas pelo canal Ad Infinito é que ela será não sequencial. Ou seja, ela não vai ter data para acabar, ela não tem um número de vídeos pré-estabelecido. A série sobre teoria de conjuntos, por exemplo, foi desde o início planejada para ter 20 vídeos. Esta não. Nós temos este vídeo de apresentação da série, temos 3 vídeos iniciais que serão colocados e os demais dependerão, em boa medida, das demandas colocadas na área de comentário. Então, se há algum resultado da matemática básica que você gostaria de ver demonstrado, com todos os cuidados e com todo o encadeamento lógico, por gentileza, aponte na área de comentários deste vídeo e dos próximos da série. Beleza? Ótimo! Espero que tenha ficado claro qual é o espírito desta série, espero que a noção de prova que iremos utilizar esteja claro e principalmente que o porquê é importante fazer demonstração em matemática esteja elucidado. Qualquer crítica, sugestão, dúvida, por gentileza, use a área de comentários desse vídeo. Muito obrigado por ter assistido o vídeo até o final, um forte abraço, até a próxima e